Uma vez os versos 10 e 11. Temos estudado neste mês esse texto de Lucas 2, particularmente os versos de 8 a 20, e há tanta coisa a extrair nesse texto. Voltamos aos versos 10 e 11 do capítulo 2 de Lucas. E assim nós lemos: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, agradecemos, Pai, porque Tua palavra demonstra o Teu tão grande amor por nós. Louvamos o Teu nome pelo texto que agora foi lido. Pedimos que possamos extrair as lições que Tens reservado para nós nesta manhã, conforme a Tua vontade. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este texto é o momento em que o nascimento de Jesus é anunciado. Momento em que um anjo aparece aos pastores no campo, e nós podemos imaginar aquele momento. Os pastores estão no campo como toda noite, noite tranquila, céu provavelmente limpo, e o rebanho dormindo. De repente começa uma luz ao redor deles. É possível que essa luz estivesse acompanhada de uma nuvem. O texto fala a respeito da glória do Senhor, que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. No Antigo Testamento, os momentos em que é mencionada a glória do Senhor, normalmente tem a presença de uma nuvem. Na nuvem brilhou uma luz extraordinária. É possível que esse tenha sido o que aconteceu naquela hora, mas o fato é que de repente eles se viram envolvidos por uma luz fora do comum. Não era prevista luz daquela forma numa noite, e eles se encheram de temor, e o anjo então apareceu. A gente pode pensar na grandeza da mensagem que estava por vir, até por este ambiente que é formado. O ambiente que é formado de expectativa, de admiração, de algo extraordinário. E naquele instante, então, o anjo transmite o seu recado. E ele fala a respeito de uma boa nova. E estamos falando de algo que aconteceu 2000 anos atrás. Sendo que a mensagem trazida pelo anjo continua sendo boa e continua sendo nova. Continua sendo boa porque ela vem para atender aquilo que era o mais importante para a nossa vida, e veremos um pouco mais adiante. E continua sendo nova porque muita gente desconhece a riqueza que há no nascimento de Jesus, na vida de Jesus, na sua missão, aquilo que Ele haveria de fazer por nós. Muita gente tem o conhecimento de que Cristo morreu na cruz, mas não sabe que ali estava o pagamento pela nossa salvação, pela nossa redenção, pelo nosso perdão. As pessoas olham para Jesus e pensam que Jesus foi vítima de uma artimanha montada contra ele, e que os sacerdotes ali insuflaram a multidão para pedir crucifica-o, que Pilatos lavou as mãos, que Judas traiu. Todo esse conjunto, as pessoas pensam que Jesus
foi vítima disso. Mas nós acabamos de cantar que Jesus deu sua vida porque quis. Ele deu sua vida porque foi a opção dele, porque isso foi o que ele recebeu do Pai como missão e ele veio para cumprir. Esta mensagem continua sendo boa e continua sendo nova, e nós precisamos transmitir também a outros aquilo que nós já encontramos nesta mensagem do anjo. E ele fala também de uma mensagem de alegria, uma boa nova de grande alegria. E o Evangelho é de alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses por 4 vezes, naquela carta, que é uma carta pequena, curta, ela tem apenas 4 capítulos, mas nessa carta ele fala 4 vezes a expressão alegrai-vos, 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 alegrai-vos. O Evangelho é mensagem de alegria. Às vezes se pensa que para adorar a Deus é preciso ser sisudo, é preciso encarar com seriedade, sim, seriedade na vida de adoração, no desejo de cumprir com a vontade de Deus, mas o propósito de Deus para conosco é alegria. E o anjo então, na sua mensagem, ele vai dizer: eu vos trago nova de grande alegria. Essa nova é trazida para nós, o anjo foi quem trouxe a mensagem naquele momento, e gerações têm compartilhado esta mensagem, trazendo, e o texto está dizendo aqui que a mensagem é trazida a você. Esta mensagem é trazida para você. Ela vem ao encontro de cada um. E é interessante que nesse texto, por 2 vezes, é mencionado que nós somos o objetivo daquilo que está acontecendo. A mensagem é para vocês, e Jesus nasceu para vocês. O texto bíblico diz, é que hoje vos nasceu para vocês, nasceu na cidade de Belém, mas tem destino certo. Jesus nasceu para nós, Cristo veio para atender o que era necessidade nossa. Cristo nasceu para mim e para você. Cristo nasceu para mim e para você. E isso porque Deus ama a todos. Deus ama a todos. Deus ama mesmo aqueles que são excluídos. Por que é que falo agora dos excluídos? Porque a mensagem foi trazida para quem naquela hora? Aos pastores. Os pastores viviam cuidando do seu rebanho. Cuidando do seu rebanho, os pastores manuseavam os animais e manuseavam as ovelhas recém-nascidas, manuseavam também aquelas que então deram a cria, e a lei mosaica impedia que alguém que tivesse qualquer contato com sangue, que pudesse se apresentar para adoração, precisaria passar por um período de purificação. E os pastores estavam com isto como seu cotidiano, de tal maneira que eles eram como que excluídos da adoração. Eles eram então colocados numa classe especial que não tinha tanta atenção da parte das autoridades religiosas, porque eram considerados imundos, eram considerados como quem estava manuseando o que era tido como imundo pela lei. E a quem é dirigida a mensagem do nascimento de Jesus em primeiro lugar?
exatamente aqueles que eram tidos como excluídos, aqueles que não poderiam estar expressando a sua adoração no templo. É a eles que o anjo se dirige para transmitir que Jesus nasceu. Não foi aos sacerdotes lá em Jerusalém, não foi aos levitas, mas foi aqueles que estavam lá à distância. A mensagem que é trazida por isso é que todos são incluídos, não existem excluídos para o amor de Deus. Todos somos bem-vindos, e a palavra de Deus afirma que Cristo disse: a todos atrairei a mim mesmo, e ele estava simbolizando o tipo de morte que teria. Ele morreria de braços abertos. Eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Cristo nos ama individualmente, independentemente de qualquer coisa, e a demonstração disso está na ida do anjo para falar a pastores de ovelhas que não participavam da adoração. Isso para deixar claro que o propósito dele é alcançar a todos nós, porque todos precisamos de Jesus. Mesmo quem já recebeu a Jesus como Salvador, precisa de Jesus. E nós precisamos ter um contato com Ele diariamente. Nós lembramos como foi quando Deus criou o homem e a mulher. E Deus estabeleceu um jardim. O texto bíblico diz que Deus plantou um jardim que tinha ali de tudo que o homem precisasse. O homem poderia dispor de tudo. Depois, por causa do pecado, ele é expulso daquele jardim. Mas eu gostaria de focar de que ali no jardim ele dispunha de tudo, não apenas da produção da terra. Ele dispunha principalmente da presença de Deus diariamente. Deus descia para conversar com o homem ali naquele jardim. O propósito de Deus para conosco é de um relacionamento permanente, de termos o contato com Ele, a comunhão com Ele diária, alimentando-nos na oração, na palavra, para que a nossa vida possa ter aquilo de que necessita. Todos nós precisamos, e cada vez mais. E quanto mais perto nós estamos de Jesus, mais sentimos essa necessidade dele. Quando andamos longe, parece que acontece aquilo que a palavra de Deus menciona como aquela mente cauterizada. É como se Deus dissesse para a gente assim: ei, eu quero ter um tempinho com você. Mas aí a gente não liga, e Deus vai dizendo, e é como se criasse um calo aqui, né? E a gente não sente mais Deus dizendo, e a gente se distancia de Deus. Mas quando a gente dá um passo na direção dele, a gente vê o quanto é importante a comunhão com ele diariamente. Ele vem para atender as nossas necessidades individuais, porque Ele nos conhece muito bem. Ele conhece as nossas virtudes, mas conhece também as nossas falhas. E apesar das falhas, e apesar também das virtudes, Ele quer estar conosco. Ele quer que tenhamos esse relacionamento diário com Ele. Ele quer o melhor para nós. Ele quer que tenhamos a melhor experiência de vida possível. E o texto fala que hoje vos nasceu o Salvador. Então, naquilo que o anjo traz como mensagem e como necessidade nossa está a salvação. Vos nasceu o Salvador. E
Nesta mensagem está aí toda a missão desenvolvida por Jesus. Ele veio, no momento propício, aos 30 anos de idade, ele inicia o ministério, porque naquela sociedade alguém só poderia ser um mestre se tivesse mais de 30 anos de idade. Então, o ministério de Jesus começa nessa faixa de idade. Ele escolhe então pessoas dentre aquelas que estavam dispostas a segui-lo, porque as multidões o seguiam. E Jesus começou o ministério pregando e as pessoas iam para onde ele fosse, queriam ouvi-lo. E Jesus então, dentre a multidão, no meio da multidão, foi escolhendo alguns. E então, no meio da multidão estamos nós, e ele nos chama também para estar com ele. Ele quer ter algo de mais próximo conosco. Ele escolheu 12 para estarem com ele. E ele participou aos 12 tudo a respeito da sua missão. A princípio não houve o entendimento. A princípio aqueles 12 pensavam que Jesus estava vindo para ser um líder político, de que Jesus estava vindo para fazer um levante, promover um levante naquela nação, arregimentar soldados, de tal maneira que o jugo romano, o domínio romano fosse tirado. A nação voltasse a ter a glória dos tempos de Davi. Os tempos de Davi e Salomão foram os tempos de maior glória naquela nação. A promessa é de que viria um da descendência de Davi, que restauraria o reino a Israel. Jesus compartilhou o que era a sua missão, mas os discípulos, até o final, ainda não tinham entendido completamente. Ainda não sabiam exatamente o que é que aconteceria. Ao ponto de que quando Jesus vai ser preso, Pedro puxa da espada e vai defender Jesus com a espada. Pedro, a gente pode dizer, era um cara corajoso, era destemido. Estavam vindo ali soldados, uma multidão. Havia pouco tempo, Jesus havia perguntado: quantas espadas vocês têm? E eles responderam 2. E Jesus disse: basta. E então, naquele instante, quando Pedro vê aquela multidão, e ele tinha uma das espadas, e Jesus havia dito que 2 espadas seriam suficientes. E Pedro talvez lembrou de quando 5 pães e 2 peixes foram suficientes para uma multidão, talvez de 15.000 pessoas ou mais, e naquele instante ele puxa daquela espada e parte em direção ao que está mais próximo. Mas não era esse o caminho que Deus havia escolhido, e Pedro, logo no primeiro golpe, erra. Ele mira na cabeça do servo do subsacerdote, acerta só na orelha. A pontaria não estava boa, ele não estava bem treinado com a espada. E aí Jesus repreende Pedro, diz: não, Pedro, o reino a ser estabelecido é diferente. O reino a ser estabelecido não é pela força, não é pela violência, é pelo meu espírito. E então ele toca na orelha de Malco, e a orelha é curada, e Jesus aceita ser preso, se entrega para ser preso. Aquilo que nós cantamos de que ele deu a sua vida porque quis, se torna realidade ali. Ele havia dito que a vontade do Pai, o mandamento recebido do Pai, era dar a sua vida para tornar a tomá-la. E então ele se entrega e é morto na cruz. E os discípulos estão atônitos, sem saber. Eles tinham certeza de que aquele era o Messias,
de que aquele era o enviado de Deus, mas o enviado de Deus foi morto, e eles estão sem horizonte, eles estão, como se diz, sem chão, eles estão reunidos com medo, num cenáculo, quando agora vem o complemento da boa notícia. O complemento da boa notícia é de que Cristo não ficou preso pela morte. E de repente mulheres chegam ali, chegam meio esbaforidas, correndo, assustadas, quase sem conseguir falar, e dizem: olha, nós estivemos no sepulcro, e o sepulcro estava vazio, e apareceu um anjo que disse que ele ressuscitou, e depois o próprio Jesus apareceu, ele ressuscitou. E aquele Pedro corajoso, ele diz: eu preciso ver isso, e sai correndo em direção ao sepulcro. Ele que estava escondido ali, com medo dos judeus, portas fechadas, mas de repente ele é capaz de sair correndo pelo meio da rua, chamando a atenção de todos. Não era comum alguém sair correndo assim pelo meio da rua, como também não é comum hoje. Se a gente vê alguém correndo, a gente vai logo perguntar: o que é que houve? Por que é que essa pessoa está correndo desse jeito? É alguém que está correndo atrás de um ladrão, ou é o ladrão correndo atrás de quem? Ou correndo de quem ele roubou alguma coisa? Pedro sai correndo, João sai correndo juntamente com ele, passa na frente de Pedro, chega ao sepulcro, e o sepulcro de fato está vazio. E naquele mesmo dia, estando eles reunidos mais uma vez naquele cenáculo, aquele cenáculo que possivelmente foi o mesmo utilizado para a instituição da ceia do Senhor, era a celebração da Páscoa, e agora Jesus institui a ceia do Senhor. E naquele mesmo lugar, estando as portas fechadas, Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. A parte final da boa notícia é de que Cristo ressuscitou, de que Ele não ficou preso na morte, e Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter também nova vida. Ele agora deixa em nós, a cada um que o recebeu como Salvador e Senhor, Ele entrega do seu Espírito. Ele prometeu: não vos deixarei sós, mas enviarei o Consolador, Ele estará convosco para sempre. Ele envia o Consolador para estar conosco, porque a comunhão com Ele é o objetivo final. O Espírito habitando em nós é que vai nos trazer a inspiração, vai nos trazer a capacitação para a realização de tudo aquilo que Deus tem para nós. O propósito de Deus é um propósito conjunto, é um propósito em que trabalhamos conjuntamente, nós estamos nele, por ele e para ele. E a mensagem do nascimento de Jesus envolve toda esta realidade. A mensagem do nascimento de Jesus nos diz que Cristo veio para nós, Ele veio para estar em nós. Ele veio para nos levar para Deus, para que estejamos com Ele por toda a eternidade. O propósito de Deus foi sempre o de relacionamento, desde o Éden, quando Deus conversava diretamente com Adão, com Eva, e hoje continua com o mesmo propósito de estar na nossa vida cotidianamente, de permitirmos de que a cada novo dia, o relacionamento com Ele seja maior e melhor. E a mensagem do anjo vai adiante, dizendo: vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele veio para ser o Salvador, mas Ele veio para ser o Senhor.
Ele veio para fazer com que a nossa vida possa ganhar o rumo correto, para que a nossa vida possa ter o resultado que Deus tem para ela. Ele veio para que nós pudéssemos, tendo a Jesus como Senhor na nossa vida, pudéssemos voltar, não apenas no relacionamento com Deus, como havia lá no Éden, mas da maneira como fomos criados lá no Éden, a imagem e semelhança de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós nos despimos do velho homem com os seus feitos e nos revestimos do novo homem que se renova segundo a imagem daquele que o criou. A presença de Jesus em nós, por meio do seu Espírito, vai restaurando aquilo que era o propósito de Deus no começo. Nós vamos nos tornando a sua imagem, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele mesmo. Nós podemos pensar em que um pai e um filho, a alegria que o pai tem ao ver no seu filho as suas próprias características, aquilo que é parecido consigo naquele filho, a mãe com a sua filha, e a gente vai vendo como, à medida que esse relacionamento pai, filho, mãe, filha, pais e filhos, como esse relacionamento vai sendo prazeroso, de como vão se tornando mais parecidos um com o outro. E o propósito de Deus, o que Ele deseja fazer na nossa vida, é essa reconstrução, esta restauração à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados dessa forma, o pecado nos destituiu dessa forma, mas o Evangelho vem para que nós pudéssemos ser restaurados como foi desde o princípio, como era o propósito de Deus desde o princípio. E Deus então vai escrevendo na nossa vida, e nós podemos usar uma outra figura de talvez um pintor que vai fazendo a sua tela, e ele vai utilizando-se ali dos pincéis, e no final está a imagem que foi criada na mente daquele pintor. Outra imagem existe uma música de João Alexandre chamada O Tapeceiro, e ele fala a respeito de alguém que está fazendo um tapete, e que vai passando ali os fios, e quem está junto não consegue entender o que é que aquela pessoa está fazendo. Não sei quantos já puderam ver a construção numa tapeçaria, e como aquilo vai se formando, e a gente só vai vendo o produto final aumentando ali, né? E a gente não sabe o que é que o tapeceiro está fazendo, mas no final uma imagem é formada. E eu gostaria de citar alguma parte dessa música de João Alexandre, quando ele diz: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. A nossa vida tem momentos alegres, coloridos, mas tem momentos meio nublados, tristes, mas a obra de Deus vai sendo feita na nossa vida. O que é o seu propósito vai sendo criado. Ele continua dizendo: se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Agora, no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Quando a gente olha pelo avesso, a gente olha assim, fica tentando entender a imagem. Mas quando você olha pelo lado certo, sim, aí a gente tem
Estou recebendo uma correção aqui, né? O tapeceiro é de Stênio Márcios. Eu tenho gravado por João Alexandre, né? Mas está corrigido aí os créditos, né? Stênio Márcios é o autor. Mas então quando você vira do lado certo, até a expressão do rosto muda. Sim, agora. E ele diz, quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Mais adiante ele diz, quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Nascimento de Jesus, boa nova, de grande alegria, nova que é trazida para nós, vos trago. Nascimento que é realizado para nós também, vos nasceu para você, nasceu para mim, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E no seu senhorio, Ele deseja que a nossa vida seja esta obra de tapeçaria, que embora a gente muitas vezes não entenda como é que Deus está escrevendo isso na nossa vida, mas como na obra do tapeceiro, quando a gente vê o produto final, a gente fica admirado. A imagem final se forma. E louvado seja Deus por aquilo que Ele faz na vida de cada um que entregou a sua vida nas suas mãos. E de como a nossa maneira de agir, aquilo que a gente faz na vida, tem a ver com o propósito de Deus no nascimento de Jesus lá em Belém. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E quando o senhorio de Jesus se realiza na nossa vida, aí a gente vai em tudo aquilo que a gente é envolvido na vida, família, nos relacionamentos familiares, trabalho, na fidelidade no trabalho, no próprio servir a Deus no seu reino, na maneira como Ele nos fez, da maneira como Ele nos projetou para um trabalho todo especial, para um envolvimento na expansão do seu reino. Tudo isso vai se cumprindo. Essa obra de tapeçaria vai sendo formada à medida que o senhorio de Jesus Cristo na minha vida vai alcançando cada área da minha vida, e eu vou procurando evitar fazer aquilo que não é do agrado de Deus, e vou procurando me comprometer, assumindo responsabilidade, assumindo o compromisso com Deus diante do que é da sua vontade para a minha vida, e o seu nome é glorificado. Como diz a música, as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. A celebração do Natal, nós a fazemos lembrando até de que, muito provavelmente, Jesus não nasceu nessa época do ano, mas nasceu ali pelo meio do ano, possivelmente agosto, setembro, porque os pastores não estariam no campo com suas ovelhas no inverno, e este momento é inverno no hemisfério norte, verão aqui no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. E então esta mensagem aos pastores já nos afirma isso, mas foi escolhida essa data para a celebração do nascimento mais importante do mundo, e nós celebramos este nascimento, celebramos com alegria, celebramos até indo muito além das demais pessoas, porque normalmente nesse período se celebra com Papai Noel, com árvore de Natal, com luzes piscando, com presentes, tudo isso traz um espírito de alegria que faz parte do Natal.
A nova que é trazida é uma nova de alegria. E então não tem problema de fazer isso. Há quem queira levantar as origens da árvore de Natal, de várias coisas envolvidas, né? Mas o espírito de adoração a Deus é que vai nos dirigir. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós temos motivos a mais para celebração, para adorar a Deus pelo nascimento de Jesus, porque a gente conhece a importância deste nascimento, não de um Jesus que de repente é lembrado na cruz, mas do Jesus que é lembrado ressurreto para a nossa salvação. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele ressuscitou para que nós também estejamos experimentando novidade de vida, uma vida onde Jesus é Salvador e Senhor. No seu ministério, ao longo da sua vida, Jesus cumpriu com aquilo que foi anunciado pelo anjo. E a vinda de Jesus se tornou uma boa nova, de grande alegria, para todo o povo, mesmo os que são considerados excluídos, mas é para todo o povo, é que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Possamos celebrar o Natal assim com alegria. Teremos no dia 25 o nosso culto de Natal, dia 24 reservado para que as famílias celebrem o Natal. E se na sua família tem esse costume de reunir-se para essa celebração e há pessoas que não são crentes, aproveite, dê uma palavrinha breve, não estenda muito não, senão o pessoal vai dizer no próximo ano não vai ter palavra, mas dê uma palavrinha breve a respeito do significado real do nascimento de Jesus, para ser o Salvador e Senhor. E então no dia 25, e normalmente no dia 25 as celebrações em família já passaram, então a gente vai se reunir aqui no templo para adoração ao Senhor, pelo nascimento de Jesus. E venha celebrar conosco este nascimento, venha agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus. Vamos celebrar com alegria esta boa nova que é para todo o povo. Amém. Amém.